Boa noite. Nós estamos começando mais uma matéria do Capacitando, mais um módulo. É muito bem-vindo aí na nossa turma. Se você puder, já confirma aí no chat. Você me ouve bem, se você está conseguindo ver bem aí a nossa imagem, se está tudo certo com a transmissão. Então, nós estamos iniciando aí o módulo de número 18 do Capacitando, né? O meu nome é Jonathan Fabião, né, o John, ou Johnny, né? Fica à vontade aí para como você preferir. E a minha matéria aqui no Capacitando vai ser a adoração. Então a gente vai se encontrar aí por 3 segundas-feiras, hoje, a próxima segunda-feira e a primeira segunda-feira de setembro, dia 5. E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo muito interessante, muito precioso, que com certeza vai ministrar, vai tocar a tua vida. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui ministrados e com o coração mais aquecido. Amém? Então já dá o teu joinha aí no chat, dá o teu ok aí. Não esqueça de colocar o teu hashtag presente, né, como é orientado aí pela nossa equipe do Capacitando, para constar aí a tua presença na aula, para que você possa ser aprovado aí no final desse módulo. Então, já coloca aí o teu nome, já coloca, né, presente. Se talvez você estiver acompanhando essa aula de algum outro lugar, de alguma outra localidade, coloque isso aí também, é importante para a gente saber e ficar felizes aí com a tua presença, tá bom? Antes da gente começar, eu queria ter uma palavra de oração, mas antes disso queria lembrar você que a nossa escola Capacitando, ela é mantida, né? Ela é sustentada de certa forma aí pela minha e pela tua oferta. Então o Adriano vai colocar na tela aí para nós. Esse é o Pix, essa é a chave Pix. Você vai fazer aí a tua oferta com final 0,66 para a gente poder identificar que essa oferta é destinada, né, direcionada aí para o Capacitando. Então está constando aí na tela a nossa chave. E você que tiver aí no seu coração, né, esse desejo de contribuir com essa escola, de contribuir com essa missão, faz aí a tua oferta. Não deixa, irmão, de ofertar, de abençoar, porque à medida em que a gente oferta aí no Capacitando, né, assim como as demais demandas da vida da igreja, a gente está abençoando isso e dando fôlego de vida para chegar mais longe. Então, não sei se você lembra, mas lá no início do Capacitando aqui na Igreja do Rogate, né, tem aí até no YouTube algumas gravações e, graças a Deus, a qualidade, né, foi melhorando e hoje a gente está aí com essa qualidade, né, nota 10, uma equipe show. Então, se você continuar abençoando isso, com certeza, além de tocar a tua vida, vai abençoar muitas outras pessoas e numa qualidade excelente. Amém? Então, antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu queria ter uma palavra de oração com você, para a gente poder estudar juntos a respeito da adoração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse tempo. Obrigado pela vida desses irmãos que estão acompanhando essa aula, a transmissão. Obrigado, Senhor, pela equipe que está envolvida nessa aula, fazendo isso acontecer da melhor forma possível, para que a tua igreja possa crescer no pilar do conhecimento, possa crescer no pilar das tuas escrituras. E, Pai, eu oro para que a gente tenha graça nessas 3 segundas-feiras aqui, a gente possa ser agraciado com a tua presença e também com o nosso entendimento. Cada um de nós, Deus, tenha a sua mente aberta para poder entender aquilo que realmente é a adoração. E que também a gente tenha aí um coração disposto para depois colocar todo esse conteúdo em prática e tornar isso a nossa prática diária, a nossa prática de vida. Abençoa, Senhor, aqueles que estão assistindo, que vão participar dessas 3 segundas-feiras aí, e que o Senhor esteja conosco nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Queria que já aparecesse aí para você o slide na tela. Então a gente está começando o módulo de adoração, né? E eu gosto muito dessa frase aí do John Piper, que é de um livro, Alegrem-se os Povos. E nesse livro ele utiliza dessa frase aí que diz: missões não é o objetivo final da igreja. Então olha só que interessante, né? Às vezes a gente olha aí para o campo missionário, os nossos missionários em campo, as missões acontecendo e a gente pensa, poxa, mas será que esse é o fim da igreja, né? O objetivo final, central da igreja?
Ele coloca ali que não, né? As missões, elas não são, ou a missão, ela não é o objetivo final da igreja, mas a adoração é. Então, olha aí que legal. A adoração é esse objetivo final, onde as missões existem porque a adoração não existe, de fato, né? Então, essa é uma frase aí do John Piper, do seu livro Alegrem-se os Povos. E por que é interessante a gente utilizar dessa frase, né? Eu gosto muito de citar essa frase quando a gente fala de adoração, porque o objetivo dessa matéria é a gente entender o que de fato é adoração e aonde a gente pode chegar com isso, né? Qual é o anseio do coração de Deus que a gente pode corresponder por meio da adoração. E o objetivo que a gente vai ter aqui nessas 3 segundas-feiras é entender que o propósito de Deus, né, na criação do homem foi a adoração. E por isso, né, por consequência disso, o propósito final da igreja é também a adoração. Porque se Deus ele criou o homem para adorá-lo, com certeza, né, essa união, esse ajuntamento de pessoas aí que forma a igreja também tem como propósito final a adoração a Deus. Então guarda aí essa frase que eu tenho certeza que no decorrer dessa matéria, dessas aulas, você vai se deparar com isso e você vai pensar, poxa, que interessante, né? Uma boa frase aí para a gente pensar um pouco mais a respeito da adoração. Não sei se você já tinha pensado com essa finalidade, mas eu gosto muito dessa frase aí, por isso é muito legal a gente ter ela como um ponto de partida para essa aula. E eu queria também trazer já algumas definições dessa palavra adoração, para a gente poder começar aí a se aprofundar um pouco mais no entendimento dela. Então, a primeira, que está aí na tela agora para você, vem do latim, adoratio, né? Está ali entre parênteses, ad oris, que seria para a boca, ou seja, um gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou objeto sagrado e cobrir a boca com a mão esquerda. Então, olha só que interessante. Sempre que a gente fala de adoração, a nossa mente ela faz uma pequena ligação com o temor a Deus, né? Com a coisa sagrada, enfim, com essa mistura de temor junto com aquilo que eu posso oferecer a Deus. Então, por isso, durante aí essa aula também a gente vai ver várias vezes ou, enfim, várias outras expressões que vão definir a adoração para nós, trazendo essa ideia de reverência. Não sei se você lembra, né? Mas eu fui criado aí num berço pentecostal e a coisa que eu mais ouvia era que a gente tem que ter reverência a Deus. E era muito legal porque a gente chegava ali para os cultos de manhã, né? Ou para a escola bíblica dominical, fiz parte da escola bíblica dominical. E aí era muito falado sobre reverência, né? Não converse dentro da igreja, por quê? Por causa da reverência. É uma palavra que a gente tem esquecido também, né, com o passar do tempo, mas um dos conceitos aí, do significado de adoração, tendo aí a língua do latim, que traz para nós, é exatamente isso, né, um gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou objeto sagrado e cobrir a boca com a mão esquerda. Também tem uma outra definição bem legal que eu gosto de trazer, que é do hebraico, que seria esse shaká, né? Ou chá, enfim, não sei, você que fala hebraico aí, depois eu vi que o Muca tá online, né? Vou pedir depois aí, Muca, para você dar uma força aí. O Muca, para quem não sabe, é professor, né? De hebraico, enfim, dessas coisas difíceis, ele gosta disso. Eu não sei bem como é que fala, mas eu sei que aparece em torno de 170 vezes no Antigo Testamento, né? Esse hebraico shaká, que quer dizer inclinar-se, cair diante de, ou prostrar-se, ajoelhar-se. Então não é interessante quando você está lendo lá o Antigo Testamento e aí, de repente você se depara ali com uma aparição de um anjo e aí a pessoa está fazendo parte ali daquela história, ela se prostrou, né? Ela se inclinou, ela caiu diante de, ou ela se ajoelhou para adorar, né? Então algumas palavras que trazem essa definição de adoração para nós. Então você pode ver que tem essa ligação, né, entre reverência, entre se prostrar, entre se inclinar, entre ajoelhar-se, né? E por que disso? A gente está construindo aí algo para a gente poder entender um pouco mais sobre a adoração, que realmente é esse sentido de reverência.
né? Há um só que é digno. E tem aí mais uma definição bem legal que eu gosto de trazer também, que é do grego, né? Onde utilizava-se os termos latreia, o verbo grego latreuo, né? Não é o latrel lá das branquelas, né? Não confunda, é latreuo, usado em alguns capítulos de Lucas, e o substantivo latreia. No livro de João e Romanos, eles transmitem a ideia de se prestar não meramente um serviço comum ou ordinário, mas sim um serviço sagrado, sendo aqui então indicado a adoração, no mais pleno sentido dessa palavra, pois fala de um serviço prestado a Deus. E aí tem uma referência lá de Lucas capítulo 1, versículo 74. Você pode anotar aí para você dar uma lida depois também. Então olha só que legal, essa definição dessa palavra adoração no grego, ela é quase que uma chave para nós aqui nessa aula. Por quê? Porque você viu que já começou a mudar aqui um pouco. Então, todas essas palavras aqui, elas remetem à adoração, né? Seja na Bíblia ali, ou enfim, no latim, no hebraico, no grego. E aqui no grego, ela traz para nós essa ideia de um serviço a Deus. Não um serviço comum ou um serviço ordinário, mas um serviço sagrado. Então, uma das ideias que a gente vai buscar aqui no meio dessa aula da adoração, e nós vamos aí entender, né, com a graça de Deus, é que a adoração ela é um serviço a Deus. A adoração ela é trabalho. Então, você pode já anotar aí nas suas anotações, se você quiser grifar isso com uma caneta ou talvez com marca-texto, já coloca aí que a adoração é trabalho. Tá bom? Então, dadas aí essas definições, o próximo slide ele fala sobre um conceito, né, de adoração, que é do hebraico bíblico, que seria esse avodá, separado ali o a, o vod, a. Tendo aí essa definição que eu acabei de falar aqui com você, que é de adoração e trabalho, né? Esse serviço santo a Deus. Então veja bem, a gente vai falar aqui de adoração e talvez você estava esperando uma aula que a gente fosse falar aí de música, né? Talvez a gente fosse falar de hino, de louvor, talvez a gente fosse falar aí do momento que a gente se reúne ali para cantar uma música. Isso é adoração? Isso também é adoração. Mas a centralidade da adoração não é a gente cantar uma música ou a gente cantar um hino, né? A gente se reunia ali domingo e cantar o 500 graus, né? Antigamente tinha o 500 graus da Cassiane, hoje tem aquele 500 graus lá do Praise. Então, assim, não é a gente se reunir para cantar um hino, mas é nós entendermos que a adoração de fato é uma expressão de serviço a Deus, de trabalho a Deus. E aí, nós entendemos então que esse real significado da palavra adoração remete ao serviço a Deus. Então é muito legal porque uma das ideias aqui é trazer para você e que você possa entender que a adoração ela é mais do que essa expressão de louvor, é mais do que você cantar uma música, é mais do que um hino, né? É mais do que um corinho, né? Se você é pentecostal e fala, nossa, eu gosto tanto de adorar a Deus, eu queria tanto cantar um corinho. Será que o irmão Fabião vai cantar um corinho aí nessa aula? Eu não vou cantar um corinho, mas eu vou mostrar aqui para você que a adoração ela é esse serviço sagrado a Deus. Amém? Então a adoração é trabalho. E aí caminhando aí para frente, a gente chega em uma definição bem legal, que é onde a gente já começa aqui a entender um pouco mais da nossa aula. Então essa palavra avodá, né? Nós vimos aí algumas palavras que definem a adoração e essa palavra avodá que deu para nós aí essa chave, esse ponto de partida, virando essa chave aí para nós entendermos que a adoração é trabalho. E essa palavra hebraica, ela é traduzida por trabalho e também adoração. Ela é uma melhor tradução, né? Em inglês, ela traduzida significa serviço. E aí a gente entende que Deus recebe o trabalho como adoração feita a Ele. Então, simplificando tudo isso, trabalho, irmão, é adoração. Trabalho é adoração. Então, tudo que você faz a Deus
né? Ou pelo menos deveria ser assim. Hoje eu estava dando mais uma revisada aqui nessa aula e pensando, meu Deus, como a gente é falho em adorar o Senhor. Porque tudo que nós fazemos, tudo onde a gente coloca a nossa mão, tudo onde nós estamos, onde nós temos investido ali o nosso tempo, os nossos esforços, a nossa disciplina, tudo isso é adoração a Deus, né? E talvez assim, como é que nós estamos vivendo aí como adoradores a Deus? Será que de repente o meu empenho, o teu empenho, ele está lá em cima, né? Pode ser que você seja aí hoje o funcionário mais bem-sucedido da tua empresa, mas será que você tem sido um adorador a Deus lá no teu trabalho? Será que você tem sido um adorador a Deus lá na tua faculdade? Será que você tem sido um adorador, uma adoradora a Deus lá na tua escola, no teu estágio, ou na tua casa, se de repente você é uma pessoa do lar, né, nos teus negócios aí como um empresário? Então, a adoração é trabalho. Tudo aquilo que nós fazemos a Deus deve ser como adoração a Ele, subir como esse incenso agradável. Então, essa similaridade entre as duas palavras de trabalho e serviço, né, que é onde o avodá traz aí para nós o significado, essa similaridade entre as duas palavras esclarece que aos olhos de Deus, o nosso trabalho é adoração e não é feito para o nosso próprio benefício, mas antes como uma oferta a Deus. Isso quer dizer, então, né, que, enfim, o nosso lugar de trabalho, ou aonde nós estamos ali desempenhando qualquer função que seja, deve ser um lugar de adoração a Deus. Então, aonde nós estamos, fazendo o que nós temos feito, ali nós precisamos adorar a Deus. Amém? E aí, caminhando aí nos nossos slides, avad, né, destrinchando essa palavra do avodá, e também dentro de alguns significados que a gente tem aí no Antigo Testamento, né? Eu tenho depois aí para trazer para nós aqui uma grande lista aí de palavras que remetem à adoração no Antigo Testamento, e uma delas, que é essa palavra avodá, né, que se destrincha aí também no avad, ela é mais traduzida então por serviço, né? Onde alguém se submete a outro, como por exemplo um escravo ao seu mestre. Eu queria que, se o Muca estiver aí acompanhando a aula ainda, eu vi que ele estava ali no comecinho, ele puder ler para nós lá o texto de Êxodo 21, versículo 6, que está no próximo slide ali. Êxodo capítulo 21, versículo 6. Lê para nós aí, Muca, para a gente começar a entender um pouco mais aí sobre o que é que a adoração ela fala. Então, voltando para cá, acho que a gente teve aí um delayzinho. Vamos lá então, quero ler com você esse texto de Êxodo, capítulo 21, versículo 6. Diz assim: Então o seu Senhor o levará aos juízes
e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, olha aí que legal, né? Esse capítulo ele fala sobre esse mandamento sobre os servos, e eu não sei se você acompanhou o Lidere, né? O pastor do Templo das Águias, ele teve trazendo aí para nós uma mensagem que falou sobre essa condição onde a orelha do servo ela é furada e aí esse servo se torna um escravo do seu senhor, né? E é ali onde a gente terminou aquela noite orando e fazendo um servo por livre e espontânea vontade ao nosso Deus, né? Ao nosso Mestre Supremo. Então, essa palavra avodá que traz para nós esse significado de serviço ou de trabalho apresenta uma submissão, inclusive de um escravo ao seu mestre, né? Então você pode acompanhar esse texto e o próximo texto aí também de um súdito ao rei. Está lá em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 19. Diz assim: Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Né? Uma palavra aí sobre o conselho de Uzai a Aitofel, ali quando Absalão ele assume o trono de Davi. Então, você pode perceber que sempre que a gente falar aqui desse contexto de adoração, a gente vai estar envolvendo submissão, a gente vai estar envolvendo serviço, a gente vai estar envolvendo trabalho. Primeiro texto ali falando da submissão de um escravo ao seu mestre, né, dizendo que até o final ele seria com ele, ou de um súdito ao seu rei. Então, essa ideia de um serviço ou de um trabalho onde alguém se submete, então, a outro. E é interessante porque se a gente constrói essa ideia de teologia do trabalho, nós precisamos começar com a palavra de Deus a entender que essa palavra hebraica, avodá, ela é central para que a gente possa entender a visão de Deus sobre esse trabalho ou adoração, ou que a visão de Deus sobre a adoração está relacionada aí com o trabalho. Então o avodá aparece 145 vezes no Antigo Testamento, tornando esse tema substancial no Antigo Testamento. E a raiz do verbo, que é essa palavra avad que nós estamos vendo aí, é a raiz do verbo avodá, aparece 289 vezes na Bíblia, que é mais comum na forma qual. E isso não inclui a forma do substantivo, que é o eved, que aparece mais de 780 vezes no Antigo Testamento. Então, esse grupo de palavras é trazida no Antigo Testamento dando essas definições de adoração. Então, eu quero caminhar com você aqui ainda num próximo exemplo, onde a raiz do verbo avodá, que é o avad, traz para nós aí também um conceito de adoração, um contexto de adoração, que está lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 17. Vamos lá? Malaquias, capítulo 3 e versículo 17. Diz assim que eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então, inclusive essa servidão de Deus aos homens ali, Deus servindo ao seu povo, um contexto aí que emana dessa raiz dessa palavra avodá, do avad, vindo, né, nessa ideia de serviço, de garantia, de serventia, de submissão, onde o próprio Deus está se colocando ali em favor do seu povo, dizendo que estaria com eles. E também essa raiz da palavra avodá, o avad, pode ser traduzido como a adoração. No próximo slide aí. Referindo-se à adoração a Yahvé. E isso a gente pode encontrar lá em Josué,
capítulo 24, verso 14. Agora eu queria pedir para alguém que está aí online, né, que a primeira tentativa não deu certo, mas alguém que está online aí, se puder abrir para nós e ler Josué 24, 14, por favor. Quem se voluntaria aí? Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Amém. Então, essa referência à adoração a Yahvé, né? É comum a gente ver essa palavra dentro desse contexto lá no livro de Josué. E está ali o YHWH, essa referência ao Deus Yahvé. E eu também queria pedir aí para mais um voluntário ler para nós lá essa referência à adoração que está em Ezequiel, capítulo 20, versículo 40. Ezequiel 20, 40. Lá na terra de Israel, no meu Monte Santo, no Monte Alto de Israel, todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Amém. Então, a adoração a Deus, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Então, o Senhor requerendo isso de nós, né? Toda a nossa adoração, todas as nossas ofertas, todas as nossas primícias, todas as nossas dádivas, todas as nossas coisas santas, originando aí do Avade, como essa raiz que impulsiona a essa adoração a Yahvé. Ou também nós encontramos esse Avade, raiz de Avodá, no Antigo Testamento como adoração a ídolos. Uma palavra se remetendo aí à adoração a ídolos. E isso a gente encontra lá em Êxodo, capítulo 20, verso 5. Diz assim: não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visto a iniquidade dos teus pais, e visito a iniquidade dos teus pais, nos filhos, e até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, aí Deus dizendo para o seu povo, para que o povo de Deus não adorasse aos falsos ídolos, para que o povo de Deus não adorasse as falsas imagens, né? Então é muito legal porque nós temos vários contextos aí, ali Josué mais uma vez, depois lá em Salmos, no Salmo 97, verso 7, onde Deus está dizendo para o seu povo: não adore, não preste culto, não trabalhe para estes deuses, não ofereça sacrifício a ídolos, não ofereça o teu culto aos ídolos, mas me adore. Quando Deus também chama Moisés para liderar o seu povo para fora do Egito, Deus dá a Moisés a promessa: e quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto, e aí na palavra avad, a Deus, neste monte. Isso está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 12. Então, irmão, eu queria que você entendesse bem aqui que se adoração é trabalho, Deus não quer que eu e você a gente gaste as nossas forças
cultuando a outros deuses, cultuando a ídolos. Por isso um pecado central que vai contra a adoração é o pecado da idolatria. Porque é onde você gasta as tuas forças, é onde você gasta energias, é onde você gasta tempo, é onde você gasta disposição, é onde você põe o teu coração, é onde você se lança sobre aquilo e é onde o Senhor Deus ele diz assim, não adore a ídolos, não coloque o teu coração sobre isso. Não adorarás a outros deuses, não coloque a tua disposição sobre isso ou aquilo ou a esses ídolos, mas me adore. Então você pode ver aí que Deus ele sempre faz esse convite ao seu povo para adorá-lo. E por último, dessa raiz da palavra avodá, que ainda é o avad, ali no próximo slide, diz que também essa palavra ela é traduzida por trabalho ou ocupação comum. Então olha aí que legal. Quem aí trabalha? Ou quem aí tem uma ocupação comum? Ou será que talvez você é um desocupado? Pode ter certeza que mesmo que você seja um desocupado, você está adorando alguma coisa. Você está adorando alguém. Não existe alguém que não esteja adorando algo. De repente você é aí um desocupado, você pode ter certeza que você está adorando alguma coisa. Pode ser que talvez você esteja adorando você mesmo, né? O pessoal lá da academia que passa horas, horas e horas malhando e nada contra se você quer passar um tempo lá. É bênção, muito bom. Eu quero começar também. Tá difícil, né? Ainda mais com esse frio, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado para a gente não inclinar o nosso coração para adorar ídolos ou coisas, ou colocar a nossa disposição, o nosso trabalho, gastar a nossa vida, colocar o nosso tempo, se dedicar para aquilo a ponto que isso roube o espaço de Deus em nós e então isso ocupe lugar também na nossa adoração. Então tá aí onde a avad é traduzida também por trabalho ou ocupação comum. E essa palavra ela se refere a ambas as vocações, tanto secular, e aí tem os textos de Êxodo, capítulo 5, verso 18, e Ezequiel 29, 18. Queria que alguém lesse aí para nós. Êxodo 5, verso 18. Quem pode ler aí? Amém? Alguém já leu? Agora, voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Então, olha aí. A avad também ela fala de trabalho ou ocupação comum. Essa raiz, essa origem da palavra adoração, sendo remetida para trabalho, para ocupação comum, e também falando de vocação secular. Né? Você pode ver que não tem nada de especial nesse texto que acabou de ser lido aí. Era um trabalho comum que estava acontecendo. Era um trabalho, como a gente chama aí hoje, secular que estava rolando ali. Mas mesmo assim, Deus dizendo para o seu povo, e depois agora e trabalhar. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Ou seja, algo muito simples de um trabalho comum e secular, mas que origina aí também de adoração. E Ezequiel, capítulo 29, versículo 18. Ezequiel 29, 18. E diz assim: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e de todo o ombro saiu a pele, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Ou seja, mais uma vez aí uma vocação secular que traz aí para nós uma raiz da palavra adoração. E também o avad fala sobre a vocação sagrada. Então, ela fala tanto da vocação secular quanto da vocação sagrada. E Êxodo capítulo 13, versículo 5, Números
capítulo 3, verso 8, Josué 22 e 27. Está trazendo aí, depois você pode anotar e ler esses textos aí também. Estão trazendo sentidos de um serviço sagrado a Deus. Eu queria que você abrisse aí comigo e a gente pudesse ler ali, pelo menos 2 desses textos. Êxodo capítulo 13, versículo 5. Diz assim: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Então, isso fala também da vocação sagrada, da terra sagrada, do serviço sagrado, do tempo sagrado que Deus está preparando aí para os seus filhos, para o seu povo. Números, capítulo 3, verso 8. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Então, serviço sagrado a Deus aí é o serviço do tabernáculo, originando aí também dessa palavra da raiz de adoração, o avad. E em Êxodo 34, versículo 21, Deus falando sobre o sábado, né? Sobre o Shabat ou sobre o Sabat, ele diz: trabalhe, avad, 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Olha só, a gente viu aí várias passagens bíblicas onde está sendo falado de adoração e está sendo falado de trabalho. Tanto na área secular, tanto no campo sagrado, tanto como serviço pagão ou não pagão, dando aí as vocações. E sempre está falando de trabalho. Então, não pense que você é um adorador por excelência, lá como cantava o Nani Azevedo, só se você fica o dia inteiro lá tocando um violão e cantando corinho. Mas você é um adorador onde você deposita todo o seu trabalho e dedica isso ao Senhor. Você é um adorador onde todo o seu esforço naquilo que você tem feito é inclinado a Deus. Você é um adorador quando aonde você tem desempenhado o teu trabalho e tem colocado a tua força, nisso você se preocupa em glorificar o nome de Deus. É por isso que aquela frase lá que a gente viu aí, que iniciou a nossa aula, de John Piper, diz que as missões não são a finalidade da igreja, mas sim a adoração. Porque se cada um de nós pensasse que nós somos um adorador onde nós estamos, pensa, irmão, que diferente que seria. Você lá no seu trabalho, eu no meu trabalho, nós aí fazendo as nossas coisas rotineiras da vida, como se isso fosse totalmente e 100% para a glória de Deus. Não só adorar a Deus quando a gente vem num culto, não só adorar a Deus quando a gente vai para uma conferência, não só adorar a Deus talvez num tempo devocional que você tem na sua casa, mas adorar a Deus independentemente daquilo que você faz. E é interessante porque essas referências que a gente viu aqui mostram para nós que não existe essa diferença entre o santo e o profano quando a gente fala de adoração. Se tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus, se tudo que nós estamos fazendo é dedicado a Deus, então ali Deus está sendo adorado. Então não existe mais santo ou profano. Eu só adoro a Deus quando eu vou para o culto de domingo e o ministro, o maestro Luciano, está lá ministrando, eu levanto a minha mão, eu adoro, eu choro, e ali eu compartilho daquele momento de adoração. Não, você é um adorador também no seu trabalho. Você é um adorador também quando você cumpre aí com as suas obrigações na sua empresa, quando você não faz o famoso cachorro, né? Quando você não tira uma vantagem ali, se de repente o teu trabalho te oferece essa possibilidade, mas se você faz aquilo para a glória de Deus, ali você também é um adorador. Você é um adorador se lá na sua faculdade você se dedica para esse estudo, para concluir isso com mérito. Você é um adorador na sua escola. Enfim, tudo aonde nós temos tocado, em todo lugar onde nós temos chego, toda tarefa que nós temos desempenhado, se é para a glória de Deus, ali nós temos sido adoradores. Então, eu não sei você, irmão, mas eu preciso aprender a ser um adorador. Eu preciso aprender a adorar a Deus no meu trabalho, na minha casa, no meio da minha família, no meio dos meus afazeres. Eu
preciso dedicar tudo isso com mais honra e mais glória ao nome de Deus, porque ali ele vai ser adorado. Amém? Próximo slide. Os Hillman, em um dos seus estudos sobre o trabalho nos evangelhos, aponta que das 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122 foram no local de trabalho. Então, olha aí, cara, meu Deus, Jesus não gosta de vadio, hein? O cara tem que estar trabalhando para ser chamado por Jesus. Das 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122 foram no local de trabalho. Eu não sei se você já reparou, mas no Antigo Testamento, sempre que Deus ele vem, ele fala com o homem, ele dá um destino, ele dá um propósito, essa pessoa estava trabalhando, né? Estava fazendo alguma coisa ali, Deus chama através desse trabalho. E das 52 parábolas que Jesus contou, 45 tinham o local de trabalho como contexto. Então, o que você acha que isso está querendo dizer? Meu Deus, eu acho que Jesus não gosta mesmo de gente vadia, né? Ele gosta de quem está trabalhando, de quem está fazendo algo. E é por isso que a adoração fala muito sobre o que você tem feito. Porque onde é que você tem colocado o teu coração? Onde é que você tem depositado a tua força? Onde é que você tem depositado o teu tempo? Ali você tem adorado. Por isso que eu disse aqui que não tem nenhum de nós aqui que não esteja adorando nada ou não está adorando coisa nenhuma. Você tem gastado tempo, dedicado tempo, se você tem colocado ali a tua vida, o teu esforço e o teu coração, mesmo que você não vá lá e cante um louvor, que você não cante um corinho, você está adorando. Será que de repente eu e você a gente não tem adorado o dinheiro? Ou talvez a gente está adorando o nosso trabalho, né? Esse prazer da ocupação. Muito se fala hoje nos nossos dias sobre essa vida agitada, né? Pô, vamos marcar de fazer alguma coisa? Não consigo. Meu Deus, é porque tua vida é muito corrida. E às vezes a gente ama esse estilo de vida muito corrida. Talvez é porque ali a gente tem colocado o nosso coração, talvez a gente tenha inclinado o nosso tempo para isso. E sem perceber, nós temos trabalhado para essa coisa e ali nós temos adorado. E Jesus, ele nunca abordou a divisão entre o sagrado e o profano, secular, porque tal divisão nunca existiu no pensamento judaico. Os judeus entendiam que tudo o que eles faziam no trabalho e na sinagoga era para ser feito para a glória de Deus. E este é o porquê da qualidade, esse é o porquê da qualidade ser tão importante para trabalhadores judeus. Na aula do pastor Josué, ele comenta um pouco disso, né, do Antigo Testamento, e ele dá um exemplo muito legal lá. E os judeus, eles passavam essa tradição de pais para filhos, né, do trabalho. Eles faziam o seu trabalho e no meio do seu trabalho eles faziam cantando louvores para Deus. E ali eles iam decorando as escrituras por meio do trabalho, porque à medida em que eles iam trabalhando, eles iam cantando louvores, eles iam decorando esses cânticos, eles faziam cânticos sobre situações da vida, eles faziam cânticos sobre a palavra de Deus e eles iam decorando a palavra e nisso eles iam fazendo o trabalho com toda a perfeição. Eles não estão trabalhando apenas para eles mesmos, mas também como adoração a Deus. Meu Deus, irmão. O dia que eu e você, nós pararmos, né, de trabalhar só por causa do dinheiro, só porque a gente precisa de X no final do mês, só porque a gente precisa de tanto para bater as contas, e a gente começar a se posicionar como adoradores no lugar onde a gente está, aí com certeza aquela frase do John Piper vai fazer sentido na tua vida. Porque pessoas vão começar a ser ministradas lá no teu trabalho. Pessoas vão começar a ser ministradas no meu trabalho. Pessoas vão começar a ser ministradas aonde você estiver. Porque se a gente fizer tudo o que nós temos na nossa mão para fazer, não como para nós mesmos, né? Não é só ir para uma faculdade para passar, mas fazer isso para adorar a Deus de fato. Ali o nosso Deus vai ser conhecido, né? Eu quero muito chegar nesse dia, experimentar disso, onde eu possa viver dessa forma como um verdadeiro adorador a Deus. Então, você percebe que a adoração, ela não está falando, em momento nenhum aqui a gente falou de hino, né? Falou de um cântico, a gente ainda vai falar mais para frente aí no decorrer das aulas, mas está falando de trabalho, está falando de empenho, está falando de dedicação. Eu gosto muito de uma frase do Leandro, né? Que Deus ele não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos dedicados.
filhos que trabalham para Ele. E é legal, porque uma pessoa que experimenta de um favor de Deus, de um grande favor de Deus, é porque ela tem dedicado todo o seu coração para Deus. Uma pessoa que experimenta ali do favor de Deus, seja numa provisão financeira, seja numa provisão do seu trabalho, seja na provisão missionária que ela tem experimentado, ministerial, é porque essa pessoa tem se dedicado a Deus. Então nós vamos ter sucesso em Deus quando nós dedicarmos toda a nossa vida a Deus como um trabalho. Entender que tudo aquilo que nós temos feito merece ser feito como um trabalho a Deus. O próximo slide traz uma fala do rabino Ira F. Stone, que esclarece quando ele escreve em um artigo Service is work and work is worship, que significa o serviço é trabalho e o trabalho é adoração. Ele escreve assim que a palavra hebraica para serviço, avodá, é a mesma palavra que usamos para trabalho e adoração. Isso não é por acaso. O verdadeiro dever não é meramente adorar em palavras, mas fazer o difícil trabalho de servir. Veja você, para o judeu, trabalho, avodá, e adoração, avodá, são a mesma coisa. E foi assim até que a igreja, há cerca de 1000 anos, ao buscar dominar os poderosos líderes ricos e políticos, passou a separar essas duas ideias. Meu Deus, isso é muito sério. E eu não tenho nada contra, enfim, prefiro não falar aqui sobre, né? Mas a igreja caiu muito naquele extremo. Meu Deus, a teologia dos 7 montes, meu Deus, nós precisamos estar em todos os lugares, meu Deus. E aí acabou separando essas duas coisas. Mas na verdade isso sempre foi a mesma coisa para Deus. Eu não lembro agora qual era o teólogo, se não me engano era Lutero, né? Um dia um sapateiro perguntou para ele, né, como ele podia fazer o melhor dele para Deus. Ele disse assim, cara, se empenhe em fazer o melhor sapato que você puder. E nisso você está glorificando a Deus. Então, quando a gente se empenhar em fazer a melhor coisa, ou o melhor dentro da coisa que nós estivermos fazendo, ali nós vamos estar adorando a Deus. Ali nós vamos estar glorificando a Deus. Então, essa ideia de, poxa, nós precisamos separar uma pessoa para isso, porque agora, irmão, isso sempre teve, ao longo da Bíblia, acontecendo de uma forma natural, né? Não precisa o político ele ser apenas o político, mas ele pode fazer a política para as pessoas, sim, e colocar o coração dele em serviço a Deus. Nisso ele vai estar adorando, ele vai estar glorificando a Deus. Pode você lá no seu trabalho fazer o teu trabalho como um adorador e não só como alguém que vem para o culto e adora a Deus no domingo, mas aí na segunda-feira a tua adoração acaba. Então o estilo de vida de adoração ele não dura só no momento de louvor de culto. Porque se fosse só isso, até nós estava lascado, né? E aqui nós adoramos, nosso tempo de adoração ali é 30 minutos, então você estava lascado. Se a adoração fosse depender de música, meu irmão, e você não fosse músico, não tivesse alguém aí para tocar alguma coisa na tua casa, você estava empenhado, como diz o William. Mas agora se você entende que a tua adoração continua na segunda-feira, que a tua adoração continua na terça, que a tua adoração continua na quarta, na quinta, na sexta, na tua casa, no trabalho, na faculdade, na escola, seja onde você for, aí você é um adorador por excelência. Aí sim você tem vivido, assim como escreveu aí o Ira Stone, em uma vida onde serviço é trabalho e trabalho é adoração. E aí, para fechar essa aula de hoje, nosso último slide aí, trazendo essa ideia de que o trabalho, a ocupação, o empreendimento, o emprego é sempre serviço. Para o adorador de Deus, o crente em Jesus, é sempre servir a Deus. Ou como Paulo diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Isso está lá em Colossenses, capítulo 3, verso 17. Então, para a gente dar esse primeiro start aí sobre adoração, e talvez assim desmistificar um pouco a nossa ideia de que a adoração está atrelada à música. Não, a adoração ela está, irmão, totalmente relacionada ao trabalho, totalmente relacionada ao serviço, totalmente relacionada às nossas ocupações. Então, cara, não sei como que é a tua vida aí, mas uma vez o pastor William falou,
né, na Rede Jovem aqui um dia que ele veio pregar sobre o quanto de tempo que a gente gasta no Instagram, né? Quanto tempo a gente gasta nas redes sociais. Tem uma ferramenta lá do Instagram que você pode limitar o tempo que você utiliza ele. E também tem uma ferramenta lá que você pode ver o teu tempo gasto diário. Depois dá uma checada aí no teu Instagram e veja quanto de tempo você gastou hoje lá. Com certeza foi bastante, né? Porque um pouquinho que a gente entra ali, na verdade, já não é pouquinho, já vira muito, né? Entra ali pra ver, cara, eu fico de cara. Gosto muito de ver UFC, luta, futebol. Às vezes eu entro ali só pra ver um vídeo, uma coisinha, e quando eu vejo já foi 1 hora. E ali a gente tem colocado a nossa ocupação, o nosso serviço, o nosso empenho. Então, irmão, isso é muito sorrateiro e muito sutil, porque se trabalho, serviço fala de ocupação, fala de empreendimento, fala desse emprego, será que talvez nós não temos adorado várias outras coisas aí na nossa vida? E aí a gente vem para o culto no domingo e a gente acha que naquele momento a gente está sendo um adorador a Deus, mas na verdade a gente gastou tempo durante a nossa semana, durante o nosso mês. Se fosse fazer um comparativo, quantas horas no secreto, né, em tempo devocional, quanto tempo a gente teve de realmente adorar a Deus ou de estar no nosso trabalho e dedicar aquilo para a glória de Deus mesmo de verdade. E quanto tempo a gente gastou com ocupações que não levaram a gente a nada, mas que na verdade elas ocuparam lugar no nosso coração. E na verdade elas tiveram adoração recebida e a gente não percebe. Então, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. E aí na semana que vem a gente continua com mais aí sobre adoração. E depois desse primeiro start aí da gente poder entender um pouco mais sobre o que é adoração, a gente vai se aprofundar. Eu queria que você continuasse aí com a gente, tá bom? Então, antes da gente encerrar, não sei se talvez alguém tem alguma pergunta, colocou alguma dúvida aí no chat, ou se você quiser fazer uma pergunta agora, o Adriano vai abrir aí o microfone e você pode falar para a gente interagir, tá bom? O que você entendeu? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Você queria fazer uma contribuição? Não concorda com nada que foi falado aqui? Daí, pelo amor de Deus, irmão. Fala isso no secreto, tá bom? Não vai abrir o microfone e me escorraçar aqui. Pelo amor de Deus. Hoje estava rolando um desafio exclusivo para a Rede Jovem lá. Não sei como é que tá a galera da Rede Jovem acompanhando a aula. Mas coloca aí a tua dúvida, coloca aí a tua pergunta, ou talvez até a tua contribuição para essa aula. O que você entendeu disso para a gente poder conversar melhor aí nesses minutinhos finais. Vamos dar mais um tempinho aí. Era uma pergunta aí? Pode falar mais sobre o sábado? Pode falar mais sobre o sábado? Espera aí. Quem fez essa pergunta? O nome é Roberto Ribeiro, mas está Bruna. Roberto Ribeiro? Entre parênteses, Bruna. Ô, Bruna. Quem é você? Não é o Gilberto Ribeiro, né? É Bruna, não. É Bruna Deresk? Será ou Bruna Idan? Bruna Deresk. Então, a referência que a gente tem hoje aqui sobre o Sabat, né, ou Shabat, é que está lá em Êxodo. Eu queria abrir então aí de novo, já que a Bruna perguntou aí. Êxodo capítulo 34, versículo 21. É onde Deus diz ali, né? 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás,
quer na ardura, quer na cega. Então, Deus utilizando aí a figura do sétimo dia como descanso, né? E o sábado como adoração a Ele também. Mesmo o nosso descanso sendo apresentado a Deus como esse trabalho em adoração. Até o nosso descanso glorifica a Deus, né? Quando nós descansamos, quando a gente entra nesse lugar de descanso no Senhor, que é o sábado, ali nós temos glorificado Ele também. Então, eu não vou saber, Bruna, te dar mais informações aí sobre o sábado. Eu não domino muito sobre a teologia do sábado aí. Mas o que eu posso dizer aqui, falando de adoração, é que até no dia onde nós descansamos no Senhor, né? E é onde a palavra aponta para nós aqui, o Shabat, isso glorifica Deus também. Deus, ele também é glorificado através do nosso descanso. Quando nós descansamos, né, no Senhor, quando a gente entra nesse lugar de descanso, quando a gente descansa nele, ali ele é glorificado. Então, 6 dias trabalharás, mas descansarás no sétimo, tanto na época de arar, como na época da colheita. Tá bom? Não sei se talvez eu consegui responder bem a tua dúvida, mas depois pode continuar trocando uma ideia lá no WhatsApp. Posso pedir ajuda aí para os universitários também, tá bom? A gente vai debater mais sobre o sábado. Tem mais alguma pergunta aí, Adriano? Se alguém quiser abrir o microfone aí e falar alguma coisa também, tamo junto. Não? Tá muito frio, né? Então tá bom. Gente, semana que vem, então, nós estamos de volta aí com a aula 2 do módulo 18, tá bom? Essa foi a primeira aula do módulo 18 de adoração. E na segunda-feira que vem, a gente está mais uma vez juntos aí para poder se aprofundar mais nesse contexto da adoração. Queria orar mais uma vez com você e te desejar uma boa noite. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de quem acompanhou, Deus, essa aula, obrigado pela vida de quem tem servido, Senhor, na escola capacitando, e que a gente possa, Senhor, até o final desse módulo, entender mais sobre a adoração e gastar mais a nossa vida, dedicar mais a nossa vida a adorar ao Senhor. Não, Senhor, perder o nosso tempo com outras ocupações, não colocar o nosso coração em outras coisas, colocar os nossos esforços, Deus, em coisas que são sorrateiras, que são sutis, que são, Senhor, tão levianas, mas que a gente possa colocar o nosso coração totalmente em Ti. Seja, Deus, nessa ideia que a gente tem de trabalho, né, que na verdade não muda nada do secular ao sagrado, tudo é adoração ao Senhor se nós colocamos o nosso coração inclinado ali ao Senhor sobre o que nós fazemos. Então, que a gente possa, Deus, durante a nossa semana, no nosso trabalho, se empenhar e se dedicar para a glória do Teu nome. Que a gente possa se dedicar na nossa vida a Ti para que nós sejamos verdadeiros adoradores, Deus. Não só pessoas que gastam a vida com outras coisas, com outros afazeres e acham que Te adoram num culto de domingo e só isso basta, não, mas que a gente seja adoradores por completo. Que trabalhem com o coração de servo, que sirvam ao Senhor com coração humilde e gastem a sua vida em adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe então a tua vida e a tua noite. Uma boa segunda-feira aí. E segunda-feira tem mais, tá bom? Até a próxima segunda. Deus abençoe.